Boa noite. Bolsonaro indica o economista Roberto Campos Neto para o comando do Banco Central. Executivo do Santander, ligado a futuro ministro da Economia, passará por sabatina e aprovação no Senado. Ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, vira réu na Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. Além dele, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, do MDB, e mais 15 pessoas se tornaram réus no mesmo processo. Parte de um viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiro cede. Trecho onde ocorreu a ruptura, próximo à ponte do Jaguaré, está interditado até que Prefeitura faça obra de escoramento. Presidente Temer vai a Guatemala para a 26ª Cúpula Ibero-Americana. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assume interinamente o Planalto. Na Espanha, brasileiro recebe pena máxima pela morte de tios e primos. Patrick Nogueira, hoje com 25 anos, vai cumprir prisão perpétua por ter esquartejado a família na cidade de Piós em 2016. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já! No Todo Seu de hoje, eu recebo os humoristas Rogério Vilela e Carol Zócoli para um bate-papo divertidíssimo sobre aquelas histórias que todo mundo que viaja tem. E eu também converso com o editor Milton Mira, que conta quais são os melhores roteiros para quem gosta de história e bons vinhos. Na gastronomia, tem um verdadeiro show de tempero e sabor com o chefe Gabriel dos Santos. E ainda música de primeira, com esse impecável tenor John Williams. Fica comigo para conferir, porque Todo Seu é hoje, 10 da noite. Estou te esperando, vê lá. Eu nunca vi tanto produto e tanto desconto. Esse feriadão tem oferta de Black Friday antecipada. Conjunto de panelas Tramontina com 10 peças, só R$ 144,90. E atenção, esse produto não vai estar mais barato na Black. Aproveite outras ofertas. Sofá com R$ 500 de desconto, só R$ 799. Cozinha Itatiaia, só R$ 49,90 mensais. Neste mês, todos os móveis da loja têm montagem grátis. Baixe o aplicativo e aproveite. Todo dia tem uma oferta antecipada de Black Friday pra você. Tá todo mundo aqui! Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar, um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é? Nossa. Vem pra cá, Neymar. Kaká. Emerson Leão. Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro Cássio, Adenor, Leonardo, Baque, o Tite, Rogério Ceni, Mário Jorge Lobo Zagallo, Carlos Tevez, Adriano, Roberto Carlos, vem pra cá, Gabriel Jesus, do Palmeiras, Ronaldinho Gaúcho, o prêmio é seu. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor.
Um viaduto da pista expressa na Marginal Pinheiros, próximo à ponte do Jaguaré, cedeu cerca de 2 metros. No momento, poucos motoristas estavam na via e, felizmente, ninguém se feriu. A repórter Fernanda Azevedo está no local e tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Olá, Luciana. Boa noite a todos. Nós estamos bem embaixo desse viaduto por onde passa a pista expressa da Marginal Pinheiros. Nós estamos aqui na altura da pista local, na altura do Parque Vila Lobos. Vamos mostrar então o que aconteceu. Não era para ter esse degrau de asfalto aqui para baixo. Essa foi a parte que cedeu cerca de 2 metros. Nesse momento, a Prefeitura está fazendo um escoramento dessa estrutura para conseguir fazer os testes para tentar esclarecer por que a estrutura não aguentou. Esse escoramento vai aliviar o peso sobre o pilar e garantir a segurança de quem está trabalhando. Esse viaduto tem 530 metros de extensão, ele passa por cima da linha 9 Esmeralda da CPTM. Essa descida do asfalto aconteceu por volta de 4 da madrugada, havia poucos carros, como você mesma disse. Vamos ver mais informações na reportagem de Luciano Penteado. A 2 quilômetros do acidente, o trânsito na pista local da Marginal Pinheiros já estava carregado. A lentidão chamou ainda mais atenção por ser um feriado, teoricamente com menos carros na cidade. A área do viaduto que cedeu fica do lado do Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital. 5 carros passavam pelo local na hora da queda, às 3 da manhã de hoje. Apesar do susto e da profundidade do desnível, cerca de 2 metros, ninguém ficou ferido gravemente. Um dos 5 motoristas que passavam por aqui teve pequenas escoriações. De perto, dava para ver que um dos pilares de sustentação do viaduto acabou escorando o trecho que caiu e evitando uma tragédia ainda maior. De acordo com a Prefeitura, ainda não é possível afirmar o que teria provocado este desabamento. Mas, segundo Bruno Covas, do PSDB, vão ser feitos estudos técnicos aqui no local e até a próxima terça-feira, feriado da Consciência Negra aqui em São Paulo, a pista expressa da Marginal vai seguir interditada. A alternativa para o motorista vai ser a pista local. A CET está feito trabalho aqui no entorno para poder minimizar todo esse impacto no trânsito. Vai já estudar o que vai ser feito a partir de quarta-feira, quando termina o feriadão, para que a gente possa minimizar os impactos para a população aqui no trânsito. Uma das possíveis causas a serem investigadas será a falta de manutenção. Não é a primeira vez que acontecem problemas desse tipo na capital. Em 2014, um caminhão cegonha ficou entalado em um viaduto sobre a Avenida Ricardo Jafé, na Zona Sul, o que comprometeu a estrutura. Na época, foram feitos desvios e o trânsito na região ficou carregado durante meses, até que fossem feitos reparos nos pilares de sustentação. Já em 2016, o viaduto Santo Amaro, também na Zona Sul, sofreu abalos após a colisão entre 2 caminhões na Avenida dos Bandeirantes. O acidente provocou um incêndio e o fogo consumiu boa parte da estrutura. Chegou a ser cogitada a demolição do viaduto, que acabou recuperado graças a uma reforma. A CET informou que a pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, desde a ponte Transamérica até a ponte do Jaguaré, aqui ao lado, vai ficar interditada para obras de recuperação desse viaduto por tempo indeterminado. A opção, como o Luciano já mostrou na reportagem, é a pista local, que está bastante congestionada, mesmo num dia chuvoso de feriado. Portanto, nos outros dias é melhor evitar a região e tentar caminhos alternativos pelas avenidas aqui do entorno. A Prefeitura tem sob sua responsabilidade 185 pontes e viadutos. Informou que agora, no último dia 9, abriu licitação para contratar empresas que vão cuidar da manutenção de 33 viadutos que já passaram por avaliação. Nenhum tem risco de desabamento. É com você, Luciana. Muito obrigada, Fernanda. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, os ex-presidentes da Câmara, deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves, todos do MDB, e mais 15 pessoas viram réus na Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal.
A denúncia foi apresentada após a Operação Cuibono em janeiro do ano passado. Na época, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca em um imóvel de Gedel, em Salvador, e na sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. A investigação apurou um esquema de fraudes na liberação de crédito junto ao Banco Estatal entre 2011 e 2013, quando o ex-articulador político do governo Temer era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. A PF descobriu em um celular apreendido na casa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, durante outra operação, uma intensa troca de mensagens que indicavam que os investigados obtinham vantagens indevidas para liberar créditos da Caixa para grandes empresas. Essas operações envolvem os grupos Marfrig, Bertin, JF, BR Vias e Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal foi aceita pelo juiz da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, Valisney de Oliveira. As defesas têm 10 dias para apresentarem as respostas à acusação. Além de Gedel, Cunha, do ex-deputado Henrique Alves, do MDB, também se tornaram réus o delator, apontado como operador de propinas do partido, Lúcio Funaro, o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, e outros servidores públicos e executivos das empresas. Agora eles vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Os procuradores pediram também o pagamento de mais de 3 bilhões de reais de multas por reparação de danos. Gedel Vieira Lima está preso desde setembro de 2017 na Papuda, no Distrito Federal, após investigadores da Lava Jato descobrirem um bunker num apartamento ligado a ele em Salvador com 51 milhões de reais. Eduardo Cunha cumpre pena desde outubro de 2016, atualmente na região metropolitana de Curitiba. Ele foi condenado a quase 15 anos de prisão na Lava Jato e a 24 anos e 10 meses de prisão na Operação Sepsis, que também apurou desvios na Caixa. Henrique Alves também foi condenado neste mesmo processo, mas responde em liberdade. A pena dele é de 8 anos e 8 meses de cadeia. Todos os políticos negam as acusações. Executivo do Santander será o novo presidente do Banco Central no governo Bolsonaro. O economista Roberto Campos Neto é responsável pela tesouraria do Banco Santander. Ele é próximo do futuro superministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa da área econômica do presidente eleito era de que o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, ficasse no comando da instituição. No entanto, ele recusou o convite. O escolhido para comandar o BC ainda precisa passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois ainda terá de ter o nome aprovado no plenário da Casa. Na Câmara, o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, tenta aprovar um projeto de lei de autonomia do Banco Central, com a fixação de mandatos para toda a diretoria da instituição. Atualmente, a autoridade monetária é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. E hoje o presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, não teve agenda pública. Ele deve permanecer em sua casa no Rio até o feriado do dia 20. Depois, deve retornar a Brasília para continuar a formação do governo. E nesta quinta-feira, a equipe econômica anunciou também que Mansueto Almeida vai ser mantido na futura gestão. Ele é hoje secretário do Tesouro Nacional. O principal desafio dele será reequilibrar as contas públicas. O presidente Michel Temer está na Guatemala para participar da 26ª Cúpula Ibero-Americana. Nas redes sociais, o presidente afirmou que serão discutidos a implementação da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países ibero-americanos. A cúpula reúne 22 países, sendo 19 das Américas do Sul e Central. Com a viagem de Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assumiu interinamente a presidência da República, o que não aconteceu nos últimos meses por causa das eleições, para que ele não se tornasse inelegível. O deputado se reelegeu em outubro e agora não há impedimento para que ele ocupe a presidência na ausência de Temer. Além da programação do evento, o presidente tem encontros programados com o rei da Espanha, Felipe VI, e o presidente de Andorra, Antoni Martí Petit. O retorno a Brasília está previsto para a noite de sábado. No depoimento dado à Justiça Federal, Lula voltou a negar ser o dono do sítio de Atibaia, propriedade atribuída a ele pelos procuradores da Lava Jato. No interrogatório, o petista discutiu com a juíza. O depoimento do ex-presidente Lula durou quase 3 horas. Ele foi interrogado pela juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, que deixou a Lava Jato após aceitar o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente eleito Jair Bolsonaro.
Logo no início, Lula e a magistrada se desentenderam. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. O ex-presidente negou ser o dono do sítio de Atibaia. O primeiro triplex. O triplex não era, não é e não será. A história vai mostrar o que aconteceu nesse processo. O senhor alegou que não ia lá, não é isso? Segundo, o sítio, eu vou lá, porque o dono do sítio me autorizou a ir lá. Tá? Que bens pessoais que eu tinha no sítio? Cueca, roupa de dormir, sabe? Isso eu tenho em qualquer lugar que eu vou. E nenhum empresário pode afirmar que o sítio é meu se ele não for meu. Mas eles afirmaram que fizeram obras para o senhor. Meu Deus do céu, sem eu pedir. Delatores, né? Você não acha muito engraçado? Alguém fazer uma obra que eu não pedi, sabe? E depois alguém negociar uma delação sob a pressão de que é preciso citar o Lula, sabe? E vocês colocam isso como se fosse uma verdade. Senhor ex-presidente. Eu até nem ia responder coisa de delator aqui, mas eu tenho muitos amigos que eu sei como é que é a vida na cadeia, eu sei como é que é o sofrimento, eu sei qual é o preço da liberdade, sei qual é. Minha ativa fica quieta. Agora, eu repudio qualquer tentativa de qualquer pessoa dizer que foi feita uma obra para mim naquele sítio. Esse foi o terceiro depoimento de Lula na condição de réu, mas foi o primeiro após ser preso. Ele está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril por causa da condenação no caso do triplex. Sobre essa ação penal, ele aguarda julgamento de recursos nas cortes superiores. Agora, em relação ao sítio de Atibaia, com o interrogatório de ontem, o processo entra em fase final. No entanto, a sentença só deve sair no ano que vem. Lula também criticou o juiz Sérgio Moro e foi repreendido pela juíza. No caso da Petrobras, houve essa questão de jogar suspeita sobre indicação de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o CEF, que era amigo do Moro desde o caso do Banestado. É isso. Doutor, lamentavelmente é isso. Doutor, por favor. Certo. Ele não vai fazer acusações a meu colega aqui. Eu não estou acusando, eu estou constatando o fato, doutora. Não é um fato, porque o Moro não é amigo do Youssef, nunca foi. Mas manteve ele sob vigilância 8 anos. Ele não ficou sob vigilância 8 anos e é melhor o senhor parar com isso. E o depoimento do ex-presidente Lula é o assunto do nosso comentarista de política, Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Lula descobriu há 7 meses que a Empáfia não tem elevador. Fez a descoberta ao despencar das alturas para o xadrez. Poderia ter aproveitado a Câmara de Descompressão de Curitiba para fazer a transição entre o que ele acha que é e aquilo que passou a ser. Mas o depoimento de Lula no caso do sítio de Atibaia revelou que a ficha não lhe caiu nem depois de o antipetismo ter virado escada para Jair Bolsonaro. Logo no início da audiência de quarta-feira na 13ª Vara Federal de Curitiba, a juíza Gabriela Hardit apresentou suas credenciais a Lula. Processado por ser beneficiário de confortos pagos com verba roubada do Estado, o interrogado tentou interrogar a magistrada sobre a propriedade do imóvel. E a juíza: se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Foi assim, de forma curta e didática, que Lula aprendeu a ter saudades de Sérgio Moro. Além do processo referente ao sítio, que se encaminha para a sentença, está sobre a mesa da substituta de Moro o caso sobre o terreno que a Odebrecht presenteou ao Instituto Lula. Até os mais fervorosos devotos de Lula dão de barato que a Lava Jato vai pendurar novas condenações no pescoço da divindade petista.
A médio prazo, a consequência mais provável da deterioração penal do presidiário será uma substituição do slogan Lula livre por PT livre. Uma banda do partido já discute o pós-Lula. Nada a ver com ingratidão ou abandono. Preso ou livre, Lula terá a solidariedade do partido. Mas um pedaço do petismo flerta a sério com a ideia de entregar uma autocrítica que liberte o partido da agenda criminal. No momento, o único entrave é Lula, que demora a expedir um habeas PT. Boa noite. São Paulo está entre os estados brasileiros que apresentaram uma taxa de desemprego maior do que a nacional. Enquanto no país 11,9% da população está sem emprego, este índice sobe para 13,1% no estado. 1 em cada 4 brasileiros procura emprego há mais de 2 anos. Ao todo são 3.197.000 pessoas nessa situação. O número é o maior já registrado pelo IBGE. 3 estados e o Distrito Federal registraram taxa de desemprego acima da média nacional, mas na comparação com o trimestre anterior, 21 estados permaneceram com números estáveis. Alta mesmo só em Roraima, onde a taxa de desocupados passou de 11,2% para 13,5%. No estado de São Paulo, são 3.323.000 desempregados, mas o índice é menor agora. Caiu de 13,6% no segundo trimestre para 13,1% no terceiro. Os números do IBGE mostram também que a taxa de desemprego é maior entre mulheres, pretos, pardos, jovens com até 17 anos e entre trabalhadores sem ensino superior. Quase metade dos desocupados não completou o ensino médio. E não é que o tempo virou aqui em São Paulo? Vários pontos da região metropolitana e também da capital chegaram a ficar em estado de atenção para alagamentos. Pode chover ainda hoje, mas sem condição para temporais. Vamos aos detalhes da previsão com Tássia Sena. Sexta-feira bem com cara de primavera em boa parte do país, viu? Calor e chuva. Na região sul, o tempo fica firme e não chove. Ao contrário das regiões sudeste, centro-oeste e também no norte. Nas áreas em verde escuro do mapa, a combinação do ar quente e úmido do norte e da frente fria mais ao sul deve provocar chuva forte. No nordeste, nada de chuva. E nesse pedacinho em azul, termômetros em declínio. Vamos à nossa tabela de temperaturas para amanhã. Na capital do país, apesar do sol, deve chover bastante, viu? Esquenta até os 27 graus. Em São Luís, tempo firme e sol forte, com máxima de 34. Achou pouco? Dá uma olhada no calorão previsto para Teresina, onde faz 37. Bem diferente da virada no Rio de Janeiro, onde faz 27 graus e chove. Aliás, a mudança do tempo lá para os cariocas é a mesma prevista para toda a região sudeste. Aqui no estado de São Paulo, a chuva pode vir forte. No oeste, o calor continua intenso, como em Presidente Prudente, onde faz 34 graus. As temperaturas no norte paulista começam a diminuir, faz 30 em Ribeirão Preto. E quanto mais próximo da costa, mais baixos os registros dos termômetros. Faz apenas 26 em Campinas e 24 em São José dos Campos. No litoral e no ABC Paulista, amanhã o dia vai ser nublado. O aumento na quantidade de nuvens também ocorre aqui na capital e a chuva perde força. Sexta-feira com friozinho de 22 graus e pode garoar. No sábado, chove fraco e a máxima sobe mais, até os 25. No domingo, volta a esquentar, fazendo 30 graus ao longo do dia, mas eu já adianto que uma nova frente fria chega na noite de domingo. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios dos governos para evitar epidemias com a aproximação do verão. Ela recebe Celso Francisco Hernandes Granato, infectologista da Unifesp, e Marcelo Nascimento Buratini, especialista em medicina tropical. Bem, agora as notícias internacionais. Sobe para 59 o número de mortos nos incêndios na Califórnia. Cerca de 130 pessoas estão desaparecidas.
Mais 8 corpos foram encontrados no norte da Califórnia. Um incêndio atinge a região há uma semana. A maioria dos desaparecidos mora na cidade de Paradise, que foi completamente engolida pelas chamas. O governador da Califórnia, Jerry Brown, visitou a área afetada e prometeu auxílio federal para ajudar na recuperação. Até agora, os bombeiros só conseguiram conter 35% do fogo. Um brasileiro foi condenado à prisão perpétua na Espanha pela morte de 2 tios e 2 primos. Em novembro, Patrick Gouveia Nogueira foi condenado por um júri popular, mas a sentença foi ouvida somente hoje. O jovem de 25 anos admitiu ter matado os familiares em 2016 na cidade de Piós, na província de Guadalajara. Ele está detido desde então, quando se entregou e confessou ter assassinado e esquartejado os tios, Janaína Mético e Marcos Campos Nogueira, e seus filhos, de 1 e 4 anos. A sentença é a punição mais grave da Espanha e Patrick foi condenado 3 vezes, pelas mortes do tio e dos 2 primos e há mais 25 anos pela morte da tia. Na Arábia Saudita, 5 homens foram condenados à pena de morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, ocorrido dentro da embaixada saudita na Turquia. Já o príncipe Mohammed bin Salman, suspeito de ser o mandante do crime, foi inocentado pela justiça do país. Para a Turquia, as medidas tomadas são positivas, porém insuficientes, e insistem que o crime foi premeditado. A promotoria saudita acusou 11 pessoas de participação no crime e pediu a pena de morte para 5 assassinos confessos do jornalista. Porém, afirmou que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman não sabia de nada, tendo informações só depois do ocorrido. Segundo a promotoria, o subdiretor dos serviços secretos do reino foi responsável pela operação que tinha como objetivo trazer Khashoggi de volta à Arábia Saudita. Porém, a ordem de assassinar o jornalista teria vindo do chefe da delegação enviada à Turquia, cujo nome não foi citado. Jamal Khashoggi morava nos Estados Unidos e era um crítico da ditadura saudita. Ele foi morto em uma emboscada dentro da embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, onde foi buscar documentos para se casar com sua noiva turca. O jornalista teria sido interrogado, torturado, morto e esquartejado, e seus restos mortais desapareceram. Reino Unido termina o texto do acordo do Brexit para aprovação do parlamento e validade já a partir de março do ano que vem. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. A saída dele da União Europeia ficou conhecida como Brexit e foi aprovada após plebiscito em junho de 2016. Desde então, o governo da Premier Theresa May trabalha para estabelecer o tratado que cumpra os interesses nacionais. A decisão polêmica fez com que 4 ministros britânicos pedissem demissão por não concordarem com o acordo. Segundo eles, o tratado não reflete o real desejo da maioria, de uma Inglaterra independente e soberana. Mesmo assim, hoje, Theresa May defendeu o acordo durante uma longa reunião ministerial de 5 horas. A premier ainda disse que haveriam dias difíceis pela frente. E na Argentina, um homem de 26 anos foi preso acusado de jogar uma bomba na casa do juiz federal Cláudio Bonadil, responsável pelos processos sobre corrupção contra a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner. Segundo a polícia, ele lançou através do portão da casa, que fica no bairro Belgrano, em Buenos Aires, uma bolsa plástica com tubos similares a uma bomba. O juiz Cláudio Bonadil já mandou prender Cristina Kirchner 2 vezes, mas ela não foi detida graças à imunidade parlamentar. Bem, agora vamos com as notícias do esporte. Ontem, no estádio do Mineirão, o Timão perdeu por 1 gol para o Cruzeiro nos primeiros minutos de jogo. No Mineirão, reedição da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. E logo aos 3 minutos, a Raposa assustou no chute de Robinho. Aos 6, Cássio salvou o Timão mais uma vez, depois do chute de David. Aos 13, não teve jeito. Danilo Avelar e Douglas bateram cabeça e a bola sobrou para Fred. O atacante tocou para David, que com um toquinho na saída de Cássio abriu o placar. O goleiro corintiano evitou o segundo da Raposa no chute forte de Robinho. No primeiro tempo, a coisa complicou para o Corinthians.
Douglas recebeu o segundo amarelo e foi expulso do jogo. Mesmo assim, no segundo tempo, o Timão melhorou. Depois da jogada de Pedrinho pela esquerda, Danilo Avelar cabeceou e obrigou Fábio a fazer linda defesa. 6 minutos depois, grande chance corintiana. Thiaguinho encheu o pé de fora da área. Fábio tocou na bola e ela acertou o travessão. O Cruzeiro respondeu. Ezequiel recebeu livre dentro da área e cruzou. Léo Santos tirou e a bola bateu nas costas de David. Aos 37, Fábio evitou o gol corintiano depois da cobrança de falta de Jadson. E já aos 41, Matheus Vital chutou pro gol e Fábio, mais uma vez, fez uma bela defesa e garantiu a vitória do Cruzeiro por 1-0. O Fábio fez grandes defesas ali, nós criamos até. Foi muito parelho em termos de posse, a gente um pouquinho mais, mas até finalizações, finalizamos bastante, mas não conseguimos botar a bola para dentro como nós conseguimos contra o Clássico São Paulo. A gente sabe que o Corinthians não cai, né? Mas essa pressão faz parte, né? Com uma vitória em cima do Fluminense, o Palmeiras se aproxima cada vez mais do título de campeão do Brasileirão de 2018. Vamos ver como foi a partida. Vencer significa para o Verdão se aproximar ainda mais do título de campeão brasileiro. E por isso, a torcida encheu de novo o Allianz Parque. Não demorou e pouco depois aconteceu aquilo que o torcedor mais desejava. Diogo Barbosa fez toda a jogada, William desviou e Borja mandou para dentro. 1-0 para o Verdão. Filipão decidiu trancar de vez. Tirou Lucas Lima para colocar Felipe Melo. 1-0 estava bom demais. Mas em seu primeiro lance, o volante acertou uma bomba de primeira. Naquele momento, a gente optou por uma contenção um pouco maior no setor de meio, por uma marcação e por qualidade do atleta, uma bola de rebote, ele faz um gol muito bonito. Mas não terminou, porque deu tempo de Luan marcar mais um para a vitória terminar em grande estilo. Palmeiras 3, Fluminense 0. Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeiras completou um turno inteiro sem derrotas. Nessa sequência invicta, passou por todos os adversários do Campeonato Brasileiro sem perder. Fato que mostra por que o título está cada vez mais perto do Verdão. Eu gosto de resultado. Se conseguirmos o resultado, foi porque a equipe jogou dentro de uma característica que esses jogadores possuem para conseguir aquele resultado, feio ou bonito, aí depende de cada um. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Nos últimos 4 anos, os grandes rivais Corinthians e Palmeiras têm se revezado no topo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi campeão em 2015, o Palmeiras em 2016. Em 2017, deu timão de novo em briga direta com seu arqui-inimigo. E neste ano tem tudo para dar Palmeiras. É só uma questão de tempo. Neste domingo não vai ser possível, porque o Flamengo já venceu o Santos hoje. Mas pode ser na quarta-feira que vem, ou no mais tardar na rodada do outro final de semana. Para não depender de ninguém, bastam 3 vitórias nos 4 jogos que faltam, ou 2 vitórias e 2 empates. Mas muito provavelmente os palmeirenses não vão precisar delas e a taça será entregue muito em breve. Enquanto isso, o maior rival, o Corinthians, atual campeão brasileiro, além de ver o Palmeiras brilhar, ainda tem de lutar contra o rebaixamento. A derrota para o Cruzeiro deixou o time a 3 pontos da assombrosa zona do rebaixamento. Tudo bem, o time está em 13º e tem confrontos diretos contra candidatos à queda. No caso, Vasco e Chapecoense em casa. Aí é que mora o perigo. Se vacilar aí, mais difícil vai ser superar Atlético Paranaense e Grêmio, fora de seus domínios, os outros adversários que faltam. A situação é tensa. E para ajudar, a maior torcida organizada do clube está programando um protesto para amanhã contra os maus resultados. Algo que em nada ajuda, muito pelo contrário. Aumenta a pressão sobre os atletas e, consequentemente, a ansiedade, o que dificulta e muito o pensar sereno durante a partida. Mais inteligente seria a manifestação de apoio neste momento. Mas cobrar racionalidade nesta coisa apaixonada chamada futebol é querer demais. Uma utopia, para ser mais exato. O risco de epidemias de dengue, zika, chikungunya e febre amarela com a aproximação do verão é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
E quem vai nos falar a quantas anda a prevenção e combate dessas doenças são os médicos Celso Granato, professor de infectologia da Unifesp e assessor médico em infectologia do Fleury Medicina e Saúde. E também está conosco Marcelo Nascimento Buratini, especialista em infectologia e medicina tropical e professor da Unifesp. E eu agradeço muito a presença de vocês, principalmente com um anúncio feito pelo Ministério da Saúde de que com a chegada do verão aumenta o risco de uma epidemia da febre amarela, da dengue, zika, chikungunya. Então eu quero conversar se esse tipo de alerta é alguma coisa assim para quem nos assiste, para nós mesmos, estarmos muito atentos, ou é um cuidado a mais das autoridades da saúde? Olha, a gente tem que estar muito atento. Realmente, entre dezembro e abril, por causa da temperatura, por causa das chuvas, aumenta muito a quantidade de mosquito. E esse combate que a gente não tem feito com tanta eficiência como deveria, faz com que aumente muito a quantidade de mosquito, e todas essas doenças que você citou podem aumentar muito nessa época. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que o risco é muito grande, então a gente tem que tomar todas as medidas para evitar que isso aconteça. Isso vale, professor, para todas as regiões do país, para as grandes cidades, ou só para determinados lugares de muita vegetação, de muita água, umidade, essas muito características da região tropical? Não, nós estamos falando de doenças que são transmitidas por um mosquito específico, que é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito peridomiciliar, ele se cria no ambiente urbano. Então, na verdade, são coleções de água limpa da população, em recipientes deixados, lixo, pneu, vasos de planta, caixa d'água destampada e outros recipientes onde ele se cria. E como o Celso falou, a população dele começa a aumentar agora no final de novembro, início de dezembro, e a partir de meados de janeiro até final de abril, meados de maio, é o pico da transmissão. A dengue, com certeza, nós vamos ter alguma situação, ainda mais porque já começou a circular o sorotipo dengue tipo 2, que é um sorotipo que não circula no Brasil há muito tempo e para o qual a população hoje não está protegida. Bom, peraí, professor, vamos traduzir isso aí. O que quer dizer? Começou a circular um sorotipo 2 e tal. Tipo 2, que eu tenho certeza que também para muita gente, então nós não temos familiaridade, vamos dizer, com esse jargão. Quer dizer que tem um novo tipo, um novo vírus. O que é esse novo sorotipo 2? O vírus da dengue, ele tem 4 sorotipos. São 4 primos que causam doenças em humanos. Eles são denominados sorotipo 1, 2, 3 e 4. O sorotipo 2 já causou epidemias de dengue no passado, no final da década de 80 e início da década de 90. O sorotipo 3 causou grandes epidemias entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. E de 2010 para cá, nós tivemos uma fase com sorotipo 4, que foi de 2011 a 2012, e de lá para cá é basicamente o sorotipo 1 que tem circulado no Brasil. Então, com epidemias sucessivas, as populações que moram nas cidades estão sujeitas a essa transmissão de dengue, se tornam imunes à doença ao sorotipo 1. Essa imunidade dificulta a transmissão desse sorotipo. Depois a gente pode explicar por quê. Então, o que nós esperamos para esse ano é que comece a cair o sorotipo 1, porque chegou num limite da imunidade populacional que dificulta a transmissão desse sorotipo. E o candidato para aparecer com maior risco é o sorotipo 2, porque é o que há mais tempo não circula no Brasil. Bom, e aí, professor Granato, para vamos dizer, essa nova ameaça que está voltando aí, os cuidados de prevenção são aqueles mesmos
que as campanhas vêm mostrando, inclusive conclamando as pessoas aos cuidados na sua casa, aquela história de não deixar vaso com água, prato de vaso, água do cachorro, ter esses mesmos cuidados? São os mesmos cuidados e com uma vantagem adicional, né? Não só isso serve para dengue, mas isso serve para a febre amarela, que é muitíssimo mais grave do que o dengue, serve para zika, serve para chikungunya, uma vez que todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo tipo de mosquito. Então, ao combater o Aedes, a gente vai estar, por tabela, nos livrando de todas essas doenças também. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com bastante seriedade. Agora, isso é guerra perdida, né? Porque há quantos anos, o senhor mesmo acabou de falar, lá atrás, década de 80, etc., que vem com campanhas sucessivas, um empenho grande das autoridades da saúde em esclarecer a população, as visitas domiciliares, quer dizer, tudo isso. E nós estamos falando do mesmo assunto. Exatamente. Alertando novamente. A impressão que a gente tem, Maria Lídia, é que assim, isso é um combate que tem que ser feito o ano inteiro, e tem que ser feito todos os anos. E como essas ocorrências de dengue são muito irregulares, as pessoas se assustam num ano que teve muito. Aí, quando o ano que não teve muito, como foi esse ano, a gente não teve tantos casos de dengue assim em relação aos anos anteriores, as pessoas relaxam. Isso não pode acontecer, a gente tem que fazer esse combate continuamente. Existem outras medidas para isso, como aquele mosquito transgênico, por exemplo, existem várias outras medidas, só que são muito caras. Então, o segredo mesmo é a gente conseguir se controlar a população de mosquito, mas isso tem que ser muito sistemático, tem que ser muito regular. Agora, o papel da população, eu acho que a própria população já sabe disso, é conversa entre vizinhos, entre amigos, nas famílias. Mas e o poder público? Eu quero saber a responsabilidade do poder público. Nós sabemos que a questão do saneamento básico no Brasil é muito incipiente, é questão não resolvida. Nós estamos numa época de transição de governos, acabou uma eleição, vários estados têm novos governadores, novo presidente da República. Qual é o grande desafio das autoridades da saúde, desses novos governos, tanto nos estados como na presidência da República, para o enfrentamento dessa situação, ou seja, a prevenção e o combate a esse mosquito que causa tantas doenças, a febre amarela, inclusive que a gente achava até que já era coisa do passado? Então, o governo do Brasil, através do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é o órgão encarregado dos programas de doenças transmissíveis, dentre eles o Programa de Controle da Dengue, já estabeleceu no ano de 1996 o que se denominou na época o PEA, que era o Programa de Erradicação do Aedes aegypti, na época do professor Adib Jatene na chefia do Ministério. Esse programa era um programa bastante ambicioso, ele envolveu um esforço considerável. Brasil afora. Do Brasil inteiro, por parte do governo, durante 4 anos. Mas o objetivo dele era a erradicação, a eliminação do mosquito Aedes. Isso não é viável. E 4 anos após, ele foi abandonado e foi substituído por um programa que é vigente até hoje, que chama Programa Nacional de Controle da Dengue. E por que não é viável? Por que não é factível? De acabar com o mosquito? Pelas condições ambientais, pelo tamanho da população, pela urbanização crescente do Brasil, pelas condições de urbanização que nós temos, as nossas cidades têm condições de urbanização precárias, como você disse, o saneamento. No caso dessas doenças, o saneamento não é o aspecto mais importante. A oferta de água é o principal. Porque mesmo quando nós temos oferta de água encanada, ela não é regular. Em muitos pontos das cidades, no verão, falta água. Falta água 2 dias, 3 dias. Quando nós temos episódios, verões muito quentes, com chuvas mais irregulares, essa falta d'água se agudiza. E a população, para se defender disso, armazena água. E essas são as condições ideais para a procriação, para a procriação do mosquito. Sim. Então, tudo que o mosquito quer é calor e chuvas regulares, que venham com o intervalo certo e numa quantidade certa. Chuva de menos e chuva de mais faz mal para a população do mosquito. Tá certo? Sim. Então, dadas essas condições climáticas e socioambientais que nós temos, não é viável prever a erradicação do mosquito.
Sim, isso mas o já controle. Não se tem isso. Melhorar o controle. Para ter uma ideia, com o Melhorar o aquecimento, o Aedes aegypti hoje, ele é distribuído no continente americano. Ele não é um mosquito americano, ele é um mosquito africano. Ele veio ao continente americano logo no início, na descoberta da América, com fluxo de marinha mercante que vinha da África e da Europa para o continente americano. Mas hoje ele infesta o continente americano da Patagônia até o Canadá, até a fronteira do Canadá. Até o Canadá, é? Até Filadélfia, na costa leste, e até Vancouver, na costa oeste, nós temos ocorrência. Engraçado, e ficava assim aquela impressão que isso era problema de país de região tropical. Não, eles têm também essa. Não tem com a frequência que a gente tem aqui. Porque eles têm uma população menor. E a incidência é menor também? A incidência é menor. Sim, porque eles têm um saneamento básico menor, eles têm um fornecimento de água mais regular. Eles e não a população da Aedes lá é menor. Sim. É muito menos densa do que aqui. E agora, essa situação que o Brasil está vivendo agora, com a decisão de Cuba não aceitar a mudança nas regras para os médicos cubanos, naquele programa Mais Médicos e tal, e esses médicos, digamos, se eles deixarem esse atendimento para voltar para o seu país, a previsão é de um agravamento dessa situação, e Brasil afora, cidades pequenas, no fundão, onde tudo é mais pobre e com menos recursos. Eu acredito que, muito provavelmente, o governo vai tomar medidas para poder estimular também os médicos brasileiros a irem a esses lugares. Porque sim, a intenção parece ser. A intenção parece essa, eu acredito que sim, né? Porque se você simplesmente tirar esses médicos de onde eles estão agora, é claro que pode ter um sofrimento, mas também a população médica brasileira sendo adequadamente estimulada, dando as condições de trabalho, porque a questão não adianta você colocar um médico só no interior da Amazônia e achar que ele vai resolver tudo sozinho, não é uma coisa tão simples assim. Tem que levar um médico em um mínimo de infraestrutura para ele conseguir trabalhar. Né? Sim. Bom, não é atraente mesmo. O profissional busca, né, também uma realização, um trabalho que tenha uma contrapartida, que seja né, Quando começou natural. No governo Dilma, no final do segundo governo Lula, o ministro da Saúde ainda era o Alexandre Padilha, quando começou essa discussão. O Conselho Federal de Medicina e as associações médicas em geral foram contra, absolutamente contra o programa Mais Médicos. Eu me lembro disso. Isso foi uma discussão enorme, a classe médica foi acusada de ser cartelista, de estar promovendo um cartel e reserva de mercado. Não, não é verdade. O que as associações médicas e o Conselho Federal de Medicina solicitavam à época é que se criasse uma carreira estatal de médico. Como existe para promotor, como existe para juízes, como existe no serviço militar. Começa a carreira em lugar pequeno. Você faz, começa a carreira, faz o concurso, vai para uma cidade pequena. Onde isso não foi tem adiante, a sugestão? Não foi adiante. O governo não quis isso, aí havia uma questão política. Só o governo ou houve uma ação corporativista dos próprios médicos não quererem ser obrigados a ir? Os médicos vêm advogando essa carreira médica já desde muito antes do advento da ideia do Mais Médicos. Bom, eu vou pedir licença, hein? Vamos voltar aqui para dele. Vamos voltar para porque nós geramos a expectativa para o nosso telespectador de informação, inclusive sobre a prevenção, o que cada um pode fazer. Eu quero retomar com a questão, a febre amarela, por exemplo, que quem mora na cidade grande falando, isso é coisa que não é daqui, etc. Mas a questão da vacinação. Eu vi que está havendo campanha, tanto da prefeitura como do governo do estado, com tendas, com postos de vacinação, até nas estradas agora, considerando o feriado, e a vacinação para a febre amarela. Quem já vacinou um dia, muito tempo atrás, tem que vacinar de novo? Essa é uma pergunta que se fez há bem pouco tempo e que eu estou fazendo de novo. O critério que o Ministério da Saúde está usando é aquele que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Quem já foi vacinado uma vez para a febre amarela, essa proteção é duradoura para o resto da vida. E se a pessoa não se lembra, perdeu a carteirinha, não tem problema nenhum ele tomar a vacina. Até muito pouco tempo atrás, nós dávamos cada 10 anos uma dose de vacina. Então não tem problema nenhum. Porque muita gente tem medo de vacina e fala, eu não, vou tomar vacina, vou ter reação aí, vão me inocular lá o negócio, eu fico com a doença. Isso é folclore ou tem algum fundamento? A vacina de febre amarela é uma vacina muito segura, muito bem tolerada.
A imensa maioria dos efeitos adversos são reações locais, de hipersensibilidade ou um processo inflamatório local com dor. Mas pode ter febre, pode ter reação alérgica, que das reações adversas são as mais frequentes. São erupções cutâneas, quer dizer, a pessoa fica vermelha, empipocada. Mas é um pouco ou é alguma coisa gritante? Depende, tem crianças que ficam mais intenso o quadro, mas a maior parte das vezes não é. E é controlável? Facilmente controlável isso? E quando precisa, com medicamento, tranquilo. Sim, sim. Mas a vacina também tem a possibilidade de provocar uma doença. Que doença? Existem 2 tipos de manifestação. Uma doença neurológica, em que a vacina provoca uma meningoencefalite, quer dizer, uma inflamação no cérebro e uma inflamação na meninge, porque esse vírus ele tem um tropismo em sistema nervoso central. A vacina é de vírus vivo atenuado. E ela pode causar uma doença semelhante à febre amarela. Isso acontece na frequência de mais ou menos 1 para 2 milhões de doses. É uma Mas vocês aí baixa. da medicina, né, esse percentual, eu acho que parece assim, uma coisa muito rara de acontecer. Essa minha impressão é correta ou em termos de incidência é relevante? Não, ela é muito rara, mas ela é maior, ela pode ser muito maior nos extremos de idade. Então, crianças menores de 2 anos ou adultos maiores que 60 anos. E nesse caso, qual é a recomendação? Nesse caso, a recomendação é vacinar apenas quando o risco de adoecer for maior do que o risco de complicações pela vacina. Exatamente. E aí então, o risco para adoecer, ele, como é que pode se aferir isso? É incidência na região? Essa taxa que o professor Marcelo falou é de 1 para 2 milhões. Então, se a pessoa mora numa região que estão tendo muitos casos, como a gente já teve agora nesse passado recente, Mariporã, Atibaia, é lógico que o risco é maior. A pessoa vai participar de um casamento numa região que está tendo muita febre amarela. Então a gente acha que vale a pena a pessoa vacinar, apesar de ter um risco um pouco maior, como o professor Marcelo falou, 65, 70 anos. Mas ainda assim é um risco bastante pequeno, uma coisa rara. O programa de controle da febre amarela é um programa também bastante instituído no território nacional. E ele se baseia em um tripé. É uma vigilância de doença em macacos, que são os hospedeiros naturais da doença no ambiente silvático, uma vigilância nos mosquitos, tanto silvestres, que transmitem a febre amarela, quanto o Aedes, que seria o mosquito urbano. E vamos aqui deixar uma ressalva, nós não temos febre amarela urbana no Brasil desde 1942, então a preocupação é quando o ciclo silvestre da doença, que é a febre amarela transmitida no ambiente de mata, chega à vizinhança da cidade, aumenta a possibilidade de haver a contaminação da população de Aedes aegypti e aí deflagrar uma epidemia de febre amarela pelo ciclo urbano, que aí seria uma ocorrência de grandes dimensões. Quer dizer, a grande recomendação para a questão da febre amarela, desse risco aumentado, é a vacinação. É a vacinação. É a vacinação. E a seguir a orientação do governo. Bom, no pouco tempo que nós temos agora, a gente tem que falar sobre a questão da dengue, a prevenção da dengue. Além daqueles cuidados todos, no sentido de manter a sua casa limpinha, arrumadinha, sem a água, sem a possibilidade dos criadouros, não esquecer do armazenamento da água, caixas d'água descobertas, cobrir. Isso tudo que vem sendo muito falado, repetido, e tem que falar cada vez mais para lembrar. Vacinação para dengue é recomendado? Nós temos agora uma vacina licenciada. É a primeira vez, quer dizer, nós temos há 1 ano e meio, 2 anos, a primeira vacina de dengue que foi licenciada para uso, e o Brasil é um dos países que licenciou a vacina. Ela está registrada na Anvisa, ela está disponível. Sim, mas isso para quem está nos vendo, isso quer dizer... Procure um posto de saúde e tome vacina da dengue? Não existe a vacina no posto de saúde. Não tem? Não. O Ministério da Saúde não adotou a vacina, não a incluiu no calendário, porque existe uma série de deficiências nessa vacina e na maneira como ela é empregada, que torna preocupante o emprego da vacina em massa na população. Bom, então restou o quê? A prevenção, do ponto de vista dos cuidados? É o cuidado da população de mosquito
E no ambiente de verão, no momento de verão, principalmente nas pessoas mais suscetíveis, e aí novamente são as crianças pequenas, os idosos, as gestantes, os portadores de outras doenças que comprometem a capacidade de defesa do organismo, o uso de proteção individual. Que seriam aqueles repelentes, os sprays. Camisa de manga comprida. Ah, mas com esse calorão, hein, doutor, tenha dó. Com esse calorão, quem vai ficar de roupa de manga comprida? É muito difícil, mas se o risco for maior de uma forma grave da doença, o repelente funciona bem. Repelente ajuda. Repelente à base Esses comerciais que vendem aí em supermercado, em farmácia, em tudo quanto é lugar. De preferência aqueles que têm uma concentração um pouco mais forte. Mas como é que sabe que a gente vai saber a concentração? Está escrito no rótulo. O melhor princípio ativo, a sigla dele é DEET. DEET. D2ET. Sim. E ele teria que ter em torno de 30% do DEET para o adulto. Isso vem no rótulo, vem na embalagem. Então está atento. 30% do DEET é o bom. É o bom. No Brasil, a maior parte dos comerciais usa a concentração de 10%. Porque ela é indicada nas crianças. Sim. E daí, como o uso é muito maior na infância, se tem uma concentração menor. A implicação disso é que tem que ser reaplicado com maior frequência. E o que é a frequência, doutor Granato? Cada 3 horas, 4 horas, mais ou menos. Repetir a aplicação a cada 3, 4 horas. Importante. Então, usar mesmo o repelente, além dos cuidados domésticos, etc., se cuidar. Cuidar das crianças, dos mais velhos, o uso de repelente e ler lá na embalagem, DEET, 30% é o bom. Crianças pequenas. Sim, mas eu guardei bem isso aí. Também faz bem, são equivalentes. Quem tem problemas com substâncias químicas, quer usar princípios naturais, também tem repelentes à base de óleos de eucalipto. Só que esses precisam ser aplicados com mais frequência. Okay. Cada 2 horas, 1 hora e meia. Você tem que melhor no que dá um tempinho. Dá mais trabalho, entendeu? Bom, eu agradeço muito aos senhores por todos os esclarecimentos e orientações. Obrigado. Eu tenho certeza que isso aí ajuda muita gente e desperta para a importância da participação de cada um na prevenção e no combate a essas doenças aí que têm causado estrago. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Luciano. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você, bom feriado e até amanhã. Esta sexta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer um pão doce de chocolate e banana.